Olá, eu sou Joadir e, como prometido, estou aqui para fazer o quarto livro da série O Gigante da Galileia. Esse vídeo terá o título de As Águas Amargas. Uma coisa terrível. Veja esse vídeo até o final para você poder entender, conhecer, caso não conheça, o que seriam, o que era, né? O que foi a prova das águas amargas. Isso está dentro da lei, como der, o procedimento todo é dentro da lei, está em Números 5, de 11 a 31. Números é o quarto livro da Bíblia, e é do Pentateuco, né? O Pentateuco é 5 livros. A palavra Pentateuco vem do grego, que quer dizer 5 rolos. Porque naquela época não tinha livro como nós temos hoje, né? O livro foi inventado em 1400, a imprensa, né? Foi inventada em 1430 por Gutenberg. E o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, que levou 5 anos, de 23 de fevereiro de 1455 até 1460. Ele imprimiu a Bíblia, né? Então, eram rolos, né? O Pentateuco eram 5 rolos, por isso o nome 5 rolos, né? Vem do grego e tal. Bom, esse texto define o procedimento que os sacerdotes, né, e os levitas vão fazer lá com relação a esse acontecimento que eu vou relatar agora. Antes, porém, eu quero falar aqui da vida das mulheres naquela época, que impressionou muito ao cientista, ao americano, que desceu lá, que estava lá com eles, né? Foram 2 americanos, um ficou, o engenheiro de computação, ficou dentro do módulo, e o outro desceu totalmente preparado para isso, né? Estudou língua, estudou o jeito daquelas pessoas, estudou como que aquelas pessoas agiam, como falavam, etc, etc, etc. Já expliquei isso tudo no primeiro vídeo. O primeiro vídeo chama-se O Gigante da Galileia, Lázaro. Por que esse nome Gigante da Galileia? Porque, segundo o cientista, eu vou fazer um vídeo chamado com o título de Anatomia de Jesus Cristo. Então ele mede Jesus Cristo da maneira que ele pode fazer com uma ferramenta tecnológica que ele trouxe, né? Então, Jesus Cristo tinha 1,81 m. E aquele povo, a média de altura daquele pessoal, daqueles hebreus daquela época, era de 1,60 m. Então Jesus, naquela multidão, onde ele estava, tinha uma multidão. Vinha junto com ele. Jesus era uma estrela, né, naquela época. Então, a altura dele de 1,81 m destacava muito. Então parecia realmente um gigante junto àquele povo, e o cientista falava sempre que era o gigante. Então eu dei esse título aos meus vídeos, vou dar esse título a todos os vídeos e vou dar um subtítulo. No caso desse vídeo de hoje, é o Gigante da Galileia, subtítulo As Águas Amargas. Bom, então, depois daquele evento na casa de Simão, o leproso, aquele banquete que Jesus participou e tal, que teve aquele problema com a irmã de Lázaro, né, Maria, o cientista resolveu colocar no diário o pensamento dele, porque ele tinha estudado sobre isso, mas ele diz aqui que tudo que ele tinha estudado antes da viagem era pouco em relação à situação real da mulher naquela época. Então eu vou ser obrigado a ler algum texto está aqui na página 147, no dia 2 de abril, domingo, né? E eu volto a dizer que o calendário do ano 30, a configuração do ano 30, era semelhante ao nosso ano 2023. 2 de abril, ele fala aqui, domingo,
Aqui está no calendário de 2023, 2 de abril, domingo, nosso calendário atual. Hoje, por exemplo, hoje é dia 22, uma sexta-feira, onde eu estou gravando esse vídeo. Dia 22, sexta-feira, 2023. Então, achei bem interessante isso. Já citei no outro vídeo, no vídeo anterior. Isso aí. Bom, então 2 de abril, ele começa ele coloca no diário dele essas informações surpreendentes para ele, né? Que eram bem pior, a situação da mulher era bem pior do que aquela que ele tinha estudado. Então eu vou ler um pouco aqui. Ele fala o seguinte: no estudo que eu havia realizado com preparação para a Operação Cavalo de Troia, tinha tido ocasião de comprovar que na quase totalidade do Oriente, Israel não era exceção, o papel da mulher na vida pública e social era nulo. Mas os textos e documentos que eu havia compulsado, distavam muito da realidade, conforme eu tinha falado, né? Então ele fala aqui, ó, exemplo, eu marquei alguns textos para não ficar muito longo. Quando a mulher judia, por exemplo, saía de casa, não importava para quê, tinha de trazer o rosto coberto com toucado que se compunha de 2 véus para a cabeça, um diadema sobre a fronte, com fitas pendentes até a ponta do queixo e uma rede de cordões e nós. Desse modo, não se conhecia sequer os traços da mulher. Vou passar algumas coisas aqui. A situação da mulher na casa, ele fala várias coisas que a mulher, na verdade, naquela época, naquela região, o direito da mulher era nulo. A mulher não tinha direito. Inclusive, era considerada mentirosa, por natureza. A situação da mulher, passando algumas coisas, a situação da mulher na casa não era diferente dessa conduta pública. As filhas, por exemplo, deviam ceder sempre os primeiros lugares, até mesmo a passagem pela porta aos rapazes. Sua formação limitava-se estritamente a dar-lhe de beber, sua formação limitava-se estritamente aos labores domésticos, como tecer e cozinhar. Cuidavam dos irmãos menores e, com respeito ao pai, tinham o dever de alimentá-lo, dar-lhe de beber, vesti-lo, cobri-lo, pô-lo na cama e dela tirá-lo quando era ancião e lavar-lhe a cara e as mãos e os pés. Seus direitos hereditários não eram os mesmos dos varões. Os filhos descendentes precediam as filhas. O pátrio poder era extraordinariamente amplo em relação às filhas. Ou seja, o pai podia até vender as filhas, entendeu? Ele fala aqui com relação à idade. A sociedade judia da época distinguia 3 categorias. A menor, até a idade de 12 anos e um dia. A jovem, entre 12 e 12 anos e meio. E a maior, depois de 12 anos e meio. Até os 12 anos e meio, o chefe da família tinha todo o poder sobre a filha. Podia vender, podia fazer o que ele quisesse. Entendeu? Outro texto que eu marquei aqui. A mulher não tinha direito a estudar, né? Não tinha acesso a estudo nenhum. Principalmente aos estudos religiosos, né? A Torá, né? que é o mesmo Pentateuco, né? Etc. Não tendo acesso, entretanto, a nenhum tipo de ensino religioso. E mais, uma sentença de R. Eliezer dizia que quem ensina a Torá, né, a lei, a sua filha, ensina-lhe a libertinagem. Este eminente doutor que viveu pelo ano 90 depois de Cristo, dizia ainda, abre aspas, é preferível queimar a Torá a transmiti-la às mulheres. Fecha aspas. Na casa, a mulher não era contada. Ou seja, os visitantes
eram contados apenas os homens. Mulher não valia nada, entendeu? É isso. No banquete, porque ele presenciou isso, ele fala aqui, ó. Na casa a mulher não era contada ao número de pessoas convidadas. E isso eu acabara de comprovar no banquete oferecido por Simão. E tampouco tinha o direito de prestar depoimento em juízo. Simplesmente era considerada mentirosa. Abre aspas. Por natureza. Fecha aspas. Era muito significativo que o nascimento de um varão fosse motivo de alegria e de uma menina causasse indiferença, se não tristeza. Os escritos rabínicos Kiddushin 82b e até Nida 31b afirmavam, abre aspas, desditoso daquele cujos filhos são meninas, fecha aspas. Ora, eu tenho 2 filhas lindas, sou muito feliz por isso, né? Então ele fala aqui que desditoso daquele cujos filhos são como eu. Sou muito feliz com as minhas filhas, que são lindas, estão vivendo uma vida muito bem, são estudadas, são professoras, etc. Bom, então ele fala o seguinte, com relação a Jesus Cristo. Ele fala, fiquei muito surpreso ao verificar que o Rabi da Galileia não só havia escolhido 12 varões, mas também havia procurado cercar-se de outro grupo de mulheres. Cheguei a contar até 10 que seguiam o mestre para onde fosse. Sempre tinha essas mulheres para ajudar Jesus ali na hora do banho, etc, né? E ele tratava as mulheres como devia ser tratado os homens. Do mesmo jeito. Para ele não tinha diferença, era pessoa. Para ele interessava a pessoa. Abrindo aqui um parêntese, vou falar muito isso muito na frente, num outro vídeo que eu vou falar. O cachorro, o cão, era um animal tratado lá como se fosse um urubu, nós conhecemos hoje. Se alimenta de carniça e tal. Cachorro não tinha valor nenhum, muito pelo contrário. Agora Jesus tinha um cachorro, que chamava-se Zal. Num outro vídeo eu falo sobre isso. Ele tinha um cachorro chamado Zal, que estava sempre junto dele. Ficava com ele, dormia com ele, etc. Entendeu? Então Jesus era uma pessoa totalmente diferente daquele meio. Ele estava ali, mas ele não era dali. A verdade é. Bom, então, dito essas coisas sobre como a mulher era tratada, vou falar do episódio chamado Águas Amargas. Exatamente o título do livro, né? Bom, eles estavam lá descendo, Jesus tem aquele tumulto lá no templo, né? Que eu vou falar no próximo vídeo. E eles descem por volta de 11 horas, ele fala aqui, ó, 11 da manhã, que era a hora quinta, né? A hora quinta era 11 da manhã. Eles descem e tal, e de repente tem um tumulto. E o cientista se volta e pergunta o que era, e o André, irmão de Pedro, que estava ao lado dele, falou, isso são as águas amargas. E ele já tinha lido alguma coisa sobre isso. Ele falou, não, a oportunidade foi essa. Então ele teve uma grande oportunidade de conhecer, de ver, né, como que era feito esse julgamento. Então vamos lá. Águas amargas é o seguinte, uma mulher cujo marido desconfiasse que ela tinha sido infiel, ou seja, que tinha estado com outro homem, ele denunciava a mulher e essa mulher era julgada no Sinédrio. Sinédrio é o tribunal, né? O tribunal de judeus, é composto de sacerdotes, escribas, anciões, etc., que cuidava desses assuntos, né? Então tinha, como o STF hoje, nós temos o STF aqui no Brasil, que tem primeira turma, segunda turma, etc., e tem um plenário, né? Onde se reúne todos os 11 juízes. Nessa época, o Sinédrio era composto de 71 membros,
no grande sinédrio. E no pequeno sinédrio, para causas menores, tinha 23. Então essa mulher passou por esse julgamento no pequeno sinédrio, né? Esses 23 juízes. E era o seguinte: se ela dissesse que era culpada, ela tinha que sair de casa, virava praticamente uma pessoa, uma moradora de rua, como nós temos hoje aqui, né? Perdia todos os direitos. Então, era interessante para o marido esse tipo de coisa, entendeu? Porque o marido ficava com o dote dela e voltava a ser solteiro, simplesmente, entendeu? Então, não havia, nesse caso, se houvesse uma prova, a mulher era apedrejada, né? Se ela fosse pega no adultério, ela morria por apedrejamento. E se tivesse testemunhas, né? Também ela sofreria o divórcio e tal. Mas se ela dissesse, se ela negasse esse ato, se ela negasse, falasse que ela era pura, etc., ela tinha que passar por essa prova, a prova das águas amargas. Então, como que funcionava isso? Uma vez que a mulher dissesse, isso está em Pentateuco, está no Pentateuco, no livro, no quarto livro, Números, todo procedimento jurídico, como tem que ser feito segundo as leis de Moisés, segundo a palavra de Deus, né? Está ali, você pode ver na sua Bíblia, estou repetindo aqui, Números 5, de 11 a 31. Está tudo como deve ser feito, e foi feito dessa forma. Então, a mulher, se ela no julgamento lá do Sinédrio, ela dizendo que era inocente, eu sou inocente, então ela tinha que passar pela prova das águas amargas. Se aquelas águas não fizessem nenhum efeito nela, ela era considerada pura, justa, entendeu? Mas, se pelo contrário acontecesse o pior, normalmente a mulher morria, né? Era considerada culpada, realmente, dava razão para o homem lá, que o homem apenas, ele cismou, digamos assim, que a mulher o tinha traído. Não tinha testemunha, não tinha nada, simplesmente ele cismou. E como a palavra dele valia, e não a da mulher, essa mulher foi a julgamento. E tendo continuando dizendo que era inocente, tinha que passar pelas águas amargas. Eu vou dar a composição da água depois, porque o cientista pede ao André, o irmão de Pedro, que estava com ele, pede ao André que comprasse para ele, deu 2 denários para que o André comprasse uma amostra daquela água. Porque ele não podia entrar no templo. Ele não podia entrar, porque ele era gentio, ele era estrangeiro. Não podia entrar. Então André deu os denários a André, e André foi lá e comprou água, e ele analisou essa água, e eu vou dizer o resultado dessa análise. Ele levou essa água para o módulo, e lá no computador ele analisou todos os componentes, né? Então aqui, ó, tudo que eu falei está aqui. Se negasse a admitir sua culpa, a desgraçada tinha que passar pela prova, uma espécie de juízo de Deus, das águas amargas. Então o sacerdote preparava e tal, e a mulher, nesse dia, bom, e ela vai para julgamento, lá no templo, lá na área dos gentios, lá onde eles faziam a purificação dos leprosos, dos parturientes, etc. Aquele lugar ali, onde ela era julgada, entendeu? Onde ela ia passar por esse terrível julgamento, né, das águas amargas.
Então aqui diz o seguinte: a mulher judia, para você ter uma ideia, como bem ensinava André, tinha informado para o cientista, como bem assinalava André, nessas circunstâncias, a esposa ficava na mais absoluta miséria. Caso ela dissesse que era culpada, apenas ela dissesse, com medo de morrer, com medo de passar pelas águas da marca, se ela falasse, mesmo sendo pura, falasse que era culpada, ela ficava na absoluta miséria. Tinha de abandonar a casa e os filhos e ficava desprezada pelo resto da vida. Aquelas leis estabeleciam o direito ao divórcio única e exclusivamente ao homem. A mulher judia só teria direito de pedir divórcio, olha só, a mulher judia só teria direito, isso é o rodapé do livro, tá? É no rodapé do livro da página 204, do livro Cavalo de Troia, número 1, volume 1. A mulher judia só teria direito de pedir divórcio se o marido exercesse uma dessas 3 profissões: coletor de excremento de cachorro, fundidor de cobre ou curtidor. O escrito rabínico Kitubou 7 fala sobre isso. E isso devia-se unicamente ao mau odor produzido por essas atividades. A lei estipulava também que a esposa podia solicitar divórcio se a partir dos 13 anos o marido obrigasse a fazer votos, abusando de sua dignidade ou se padecesse de lepra ou pólipos. Bom, então a mulher não tinha direito a nada, né? Ela era sempre o homem que tinha todos os direitos naquela época, né? Então diz aqui o seguinte, uma esperteza, como é que a lei beneficiava apenas os homens, né? Em outras palavras, constante abuso, capricho e injustiça, se o marido quisesse apossar-se do dote que a mulher trouxera para o casamento e ao mesmo tempo recobrar seu estado de solteiro, só teria de acusar a esposa de infidelidade. Só isso. Então ele pede, né, o André que compre lá as provas para ele poder analisar depois. Então ele fala aqui o seguinte: a mulher estava presa lá, segurada ela se espeneava e gritava, claro, que ela era inocente, cara. Entendeu? Então ela se espeneava, gritava, tinha em torno de 20 anos a mulher. E segurava a mulher, um no braço, outro no outro, segurava nas pernas e tal. E veio o sacerdote que ia presidir a cerimônia, né? E o sacerdote trazia uma vasilha pequenininha e tal, que era o líquido, né? O líquido, terrível líquido das águas amargas. Então, o sacerdote que conduzia a vasilha de barros, ela, mulher presa, ele levantou a voz, comunicando à mulher que pela última vez se declare culpado ou inocente. O povo aguardava, tá todo o pessoal vendo ali, né, nessa época tinha muita gente, já falei isso várias vezes, falei isso em outros vídeos, era a época da Páscoa. Mas a hebreia, entre gemidos cada vez mais fracos, só conseguia pronunciar 2 palavras fatídicas. Entre aspas, sou pura. Então pegaram a mulher, tinha lá 3 pessoas, um segurando no braço, outro segurando no outro, e um segurando nas pernas. O cara foi por trás, pegou o cabelo da mulher, a mulher já quase desnuda, né? Pegou o cabelo da mulher, puxou para trás, e o outro veio, apertou o nariz dela, para que ela, ao ficar sufocada, abrisse a boca. No momento em que ela abre a boca para respirar,
cara enfia a mão dentro da boca da mulher e o outro vem e despeja ali o líquido feroz, o líquido mortífero das águas amargas. Então ele fala aqui, em fração de segundos, o sacerdote que trazia a terrina deu um passo adiante e verteu, garganta abaixo, o conteúdo da terrina. Apesar dos 6 policiais que participavam da imobilização da hebreia, esta ainda conseguiu mover levemente a cabeça para um lado, o bastante para que um pouco do líquido saísse, né? Derramasse pelas faces, tal. Então aqui o cientista fala, apesar de preparado para a minha missão, uma onda de indignação agitou-me dos pés à cabeça. Mas como havia sido estabelecido pelo projeto Cavalo de Troia, eu não podia sequer fazer outra coisa que não fosse assistir impassível aquele trágico acontecimento. E ele fala aqui, que depois, né, já no ano de 1973, já voltando, é quando ele estava escrevendo o diário, né, das anotações. Agora reconheço que foi uma prova decisiva para assimilar a missão e poder presenciar com toda a frieza as não menos dramáticas horas da Sexta-feira Santa. Eu vou falar sobre isso. Não havia transcorrido 5 minutos quando a mulher começou a apresentar uma série de espasmos. Seus joelhos dobraram-se. Então, se ela riasse, se ela se dobrasse na hora, poderia vomitar e jogar o líquido fora, né? Então eles seguravam a mulher para a mulher não arriar. Então ela tinha que passar por esse martírio. Era lei, né? Estava escrito na lei. Está lá, em Números 11, em Números 5, de 11 a 31. Você pode ver na sua Bíblia lá. Então a mulher, obviamente, caiu lá desmaiada. Com certeza morreu. Ele não presencia se a mulher morreu ou não, porque ele sai, né? O André, já indignado com aquilo, pega ele pelo braço e puxa ele dali. Mas a mulher está desmaiada, está no chão lá, morta, praticamente, né? Então ele fala aqui, ó, que dias mais tarde, quando foi possível analisar o conteúdo daquele recipiente, minhas suspeitas viram-se confirmadas. Então aqui ele fala, a tinta continha 4 substâncias principais. Ele analisou quimicamente, né? Anil, carbonato de potássio, ácido arsenical e cal viva. Tudo isso diluído em água comum, tal. Então, ele explica aqui quimicamente o que essas substâncias fazem, que eu não vou mencionar. O livro está disponível na internet, já falei isso várias vezes, em site de livros usados, livros novos, audiobooks, entendeu? Livro que você pode apenas ouvir, se não gostar de ler, então está disponível. Então é só comprar os livros, tá? E tomar conhecimento disso aqui. Então ele fala aqui o que essa substância pode provocar no interior de um corpo humano. Segundo os especialistas em toxicologia e medicina legal, a mulher que ingerisse uma substância com as características citadas nas águas amargas sofreria um quadro gastroenterítico. Ele era médico, né? Então ele sabia. Na realidade, com uma dose de 120 miligramas deste ácido arsenical, poderia provocar a morte da mulher. E ela tinha, o conteúdo era quase meio litro. O que o cientista fala, eu não mencionei aqui, mas era quase meio litro. Em poucos minutos, apresentar-se-iam os sinais típicos: sede,
muito intensa, vômitos, desinteria, câimbras, alteração das feições provocando morte por asfixia. Tem como? Morria. Outros peritos em veneno opinaram que talvez as águas amargas pudessem conter, em lugar do ácido arsenical, outro potente tóxico extraído da víbora do deserto conhecido como gariba, entre aspas. Neste caso, para tornar eficaz o tal mortífero, o veneno, os sacerdotes introduziam na porção a cal viva, que queimava e rasgava as mucosas internas da deitada, ou seja, destruía o intestino da mulher, destruía o estômago, tudo, e causava a morte quase que imediata. Naquele caso ele durou 5 minutos e o cientista veio embora. Bom, então é isso. Aí está para você. Eu, por exemplo, que já li a Bíblia toda, que eu fui professor de escola bíblica durante quase 20 anos, eu não me lembrava desse texto. E agora eu reli e realmente é bem impressionante. Bom, eu quero agradecer a você que esteve comigo até esse momento e quero dizer que, se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative a sineta para receber os próximos vídeos. O meu próximo vídeo vai ser Tumulto no Templo de Herodes. Esse é o próximo vídeo. Vou falar daquela confusão lá no templo e tal. Visto pessoalmente pelo cientista. Ele relata isso. Então eu vou falar no próximo vídeo. Bom, esse vai ser o próximo vídeo. Então, para que você tenha a informação tão logo eu publique, é necessário que você, além de se inscrever no canal, você ative a sineta. E se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer, dos seus contatos e tal. Por quê? Porque eu tenho receio que esses vídeos sejam censurados pela religião e tal. Então eu tenho esse receio e sempre dou esse aviso para que compartilhem com o maior número de pessoas. Eu quero agradecer a sua presença que me acompanhou até agora. Muito obrigado.